Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Henrique, que assim, não tem seu futuro garantido aqui na Toca da Raposa. Quero comentar aqui com vocês, será que o jogador vai continuar aqui no Cruzeiro? O Ronaldo já fez uma proposta de ampliar o contrato, que eu quero comentar aqui com vocês, mas o assunto também importante é sobre o Ramon Ábila, ele que no caso está livre no mercado e poderia chegar de graça na Raposa. Será que seria viável? Será que não? Quero trazer aqui algumas notícias sobre o atacante argentino e também falar sobre a rescisão de contrato com alguns jogadores, onde alguns já estão assim bem encaminhados para deixar o Cruzeiro, e também a respeito de alguns anúncios que devem acontecer nas próximas horas sobre alguns jogadores que já estão praticamente acertados com o Cruzeiro. Mas só antes de começarmos, eu prometi para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vale lembrar que estamos postando aqui em média 2 vídeos por dia, tá? Dependendo assim do número de notícias que tiver, eu até tento trazer 3 vídeos para vocês. Mas enfim, só agradecer aí para todos vocês que estão me acompanhando. E o salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas. Primeiro é para o Paulo Vitor, ele que é lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Valeu demais, Paulo. Tem muitos torcedores do Cruzeiro aí na cidade. Acho que já deve ter uns 15, 16 que eu já mandei salve aqui. Mas valeu demais, um abraço para você. O outro é para o Washington Afonso, ele que é lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Muito obrigado também. Um abraço, um salve para você, Washington. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que possivelmente deve sair por volta ali das 6h15, no máximo às 6h30, aproveite aqui embaixo para deixar nos comentários o seu nome e de onde você é. Bom, quero começar o vídeo falando sobre algumas rescisões de contratos que devem acontecer nos próximos dias, mas só antes, só dando algumas atualizadas sobre o atacante, o Carlos Alzuki, ele que o Cruzeiro, no caso, fez uma consulta, tá, pelo jogador, e de acordo com o Globoesporte.com, o River Plate vai renovar o vínculo dele, que lembrando, ia só até dezembro de 2022, e vai renovar justamente para ter essa intenção de vender o jogador em definitivo, que está avaliado em algo próximo de $1,5 milhão. Então assim, não compensaria de forma alguma o Cruzeiro pagar aí quase 7 milhões de reais na sua contratação, ao menos na minha opinião. Eu vejo que se fosse um empréstimo de graça, com o Cruzeiro pagando ali o salário do jogador, e no final desse empréstimo tivesse uma obrigação de compra de 4 milhões de reais, 3 milhões, até que sim, mas esse valor de $1,5 milhão eu descartaria completamente. Enfim, falando sobre agora as rescisões de contrato, onde no caso o Alan Ruschel já está muito perto desse acordo de rescisão, ele que estava jogando pelo América na última temporada e que para esse ano de 2022 não estava nos planos em nenhum momento, muito por não fazer, né, esse tipo de lateral esquerdo que a torcida gosta. O Alan Ruschel é muito bom tecnicamente, mas não tem velocidade. Eu vejo que isso para lateral não dá mesmo, não dá certo, ainda mais sendo um lateral esquerdo. Eu vejo que o Matheus Pereira está muito melhor, mais posicionado para ser, no caso, o titular nessa temporada. Vale lembrar que ainda tem um atacante, Ailton, que eu quero trazer aqui algumas informações lá do Globoesporte.com, onde ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. E assim, ele ainda não entrou em um acordo com o Cruzeiro. No caso, o desejo do Ailton era seguir outro caminho. Então o Ailton não quer continuar aqui na Raposa. De acordo com essa matéria também, até o final dessa semana deve ser definido em relação ao futuro do jogador. Que eu acho um bom jogador, mas se não quer jogar aqui no Cruzeiro, não vamos ficar fazendo esforço para um jogador, né, que nunca conseguiu assim estourar, fazer 15, 10 gols numa temporada. Então se o cara não quer continuar por aqui, infelizmente ele que siga o seu caminho, né? Mas enfim, ele que no caso tem treinado em particular e não se reapresentou também, então tá numa situação bem desagradável, deve acabar tendo essa rescisão de contrato. Eu gostava bastante do Ailton, tá? Aquele início ali de Série B dele lá em 2020, ano passado também começou interessante, que fez gol contra o Atlético Mineiro, mas depois do empréstimo realmente não deu muito certo e que deve sair aqui da Raposa. Outro também que já está bem encaminhado, que eu já falei bastante no decorrer dessa semana, é a respeito do zagueiro Ramon, ele que no caso tem 26 anos e está perto de ser anunciado pelo Atlético Goiano. Acho que é só questão de tempo também. E além disso, ainda tem o zagueiro Gustavo Risse, que estava no futebol dos Estados Unidos nos últimos 2 anos e acabou o vínculo dele de empréstimo. Tem contrato até dezembro agora de 2022 e o contrato dele automaticamente, né, foi reativado no bid da CBF, mas nesse primeiro momento, pelo que parece, ele não vai ser aproveitado. Eu daria algumas chances para ele. Gustavo Risse tem 22 anos de idade. Nos últimos 2 anos foi o titular absoluto, jogando 23 partidas pelo Austin Bold dos Estados Unidos, um time da primeira divisão. Eu acho que seria assim uma boa, tá? Vamos ver aí se o jogador no início do estadual, Cruzeiro com poucas opções de zagueiro, acho que testar ali o Gustavo Risse não custaria absolutamente nada. E outro que também vai rescindir é o ponta Laércio, que já assinou a rescisão de contrato. Laércio, que estava emprestado ao Paysandu nessas últimas temporadas, um jogador que não conseguiu ter uma sequência no profissional do Cruzeiro, e o ponta de 21 anos de idade acabou assinando
também a sua rescisão. Dando continuidade no vídeo, quero falar com vocês sobre o Marquinhos Gabriel, onde já na manhã dessa sexta-feira teve essa notícia que ele acionou o Cruzeiro cobrando mais do que 5 milhões e 600 mil reais em ações na justiça. Enfim, esses valores são referentes a atrasos de FGTS, de salário e também de rescisão contratual. Então são várias coisas para chegar a esse montante de 5 milhões e 600 mil reais. O Marquinhos Gabriel, que no caso tem pendências desde 2019, e ainda tem pendências de 2019, 2020, quando no caso jogou a reta final da Série B pelo Cruzeiro e teve a rescisão de contrato dele lá em novembro de 2020. Em relação aos números dele, no caso pelo Cruzeiro naquele ano de 2020, ele voltou de empréstimo do Atlético Paranaense, foi emprestado no início da temporada para o Atlético Paranaense, acabou retornando, fez apenas 4 partidas na reta final da Série B, muitos jogos bem ruins. Ele e o Sassá, naquela época ali pensei que ia dar certo, não deu em absolutamente nada. E em 2019 ele jogou com muita frequência, começou muito bem, mas também ele foi titular com alguns treinadores igual no caso o Abel Braga e tudo mais, que praticamente afundou o Cruzeiro abraçado com o Marquinhos Gabriel, tanto que naquele ano ele fez 52 jogos, 4 gols e 7 assistências. Temporada passada jogou pelo Vasco na Série B, 42 jogos, 7 gols, 6 assistências, não tem clube para 2022 e no caso deve assinar com outro time da primeira divisão. É um jogador que mesmo com seus 31 anos de idade ainda tem mercado. E como eu falei para vocês, esses valores de 5 milhões e 600, possivelmente essa ação na justiça vai demorar um tempo até ter uma decisão final e deve ser parcelado aí ao longo de 6, 10 anos tranquilamente, mas fiquei surpreso pelo valor, jogador que só jogou aqui em 2019 e menos do que 3 meses em 2020, cobrando um valor incrível de 5 milhões e 600 mil reais. Mas enfim, mais um assunto importante é a respeito do Henrique, ídolo aqui do Cruzeiro, que tem um futuro muito incerto ainda nesse momento. O Pedro Martins, que concedeu a sua primeira entrevista de forma oficial aqui na Raposa na tarde dessa última quinta-feira e respondeu sobre vários assuntos importantes, como por exemplo Transferban, a expectativa do Cruzeiro agora para esse ano de 2022 e também sobre o Henrique, onde a gestão do Ronaldo deixou o Henrique de fora dos planos e entregou no caso esse caso para ver se ele vai continuar aqui ou não para a associação do Cruzeiro. Essa notícia aqui é lá do Globoesporte.com e fala que o volante está naquela fase final da cirurgia no seu joelho direito. A expectativa é de que ele voltasse no máximo em setembro do ano passado. Até pensei que ele iria jogar a reta final da Série B, que o Luxemburgo tinha ele nos planos e que isso acabou não acontecendo. O Pedro Martins disse que o contrato do Henrique não foi repassado para a SAF do Cruzeiro e assim, até meados do ano passado, parte dos débitos do Henrique chegava a 1 milhão de reais, então possivelmente esse valor deve estar até um pouco maior, mas ainda tem uma dívida gigantesca com o jogador. E como ele tem tratado essa lesão, o contrato dele que se encerrou agora em dezembro de 2021, possivelmente vai ser prorrogado por mais 3 meses, no caso, para ele fazer essa recuperação, porque a justiça não deixa o contrato dele acabar, sendo que o jogador está lesionado, tá? Então o Ronaldo fez uma proposta para redução salarial, o Henrique concordou, mas seria apenas de 3 meses, que é no prazo assim do Henrique recuperar a forma física, mas pelo que parece o Henrique e seu staff gostaria de um vínculo de uma temporada para ele ter chance de jogar e poder entrar dentro de campo. Ainda não sabemos como que vai ficar essa situação, se o técnico Paulo Pesolano quisesse a continuidade do jogador, igual gostaria no caso do Luxemburgo, e ele aceitando ter uma redução drástica salarial e tendo um aumento assim, com a consequência dele jogando com mais frequência, acho que poderia dar certo, mas se ele está fora dos planos, eu vejo que seria bem complicado, tanto que o contrato dele nem foi passado, no caso, para a SAF. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Henrique, se ele deveria continuar aqui no Cruzeiro, se não, estou curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Marcelo Moreno, e que assim, tem grande chance dele deixar o Cruzeiro, muito por conta da relação ruim que ele tem está tendo com a torcida nesses últimos meses. Até mesmo eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se o torcedor do Cruzeiro queria ou não que ele permanecesse para 2022, e assim, mais do que 70% não queria a permanência no caso do Marcelo Moreno, e eu vou falar agora a respeito do Ávila, que assim, se o Marcelo Moreno sair, eu vejo que o Ávila poderia ser um bom substituto, um cara até mais novo, que tem 32 anos de idade e está livre de contrato. Enfim, o Ávila, que eu já vim falando para vocês, deve ter uns 3 meses, que o vínculo dele com o DC United dos Estados Unidos está perto de acabar. Em 2021 ele só jogou nos Estados Unidos, onde foi emprestado primeiramente pelo Boca Juniors para o Minnesota United, onde fez 10 jogos e 2 gols marcados,
acabou o vínculo dele com o Boca Juniors e ele foi para outro time dos Estados Unidos, no caso o DC United, onde fez 12 partidas e 3 gols marcados. Agora ele totalmente livre de contrato, eu vejo que poderia ser uma boa alternativa. É um cara que, sem dúvida, se quisesse voltar para o Cruzeiro, teria que aceitar uma redução drástica no seu contrato, no máximo ele ganhar 150, 160 mil por mês, mas eu vejo que se chegar seria um baita jogador. Eu gosto bastante do Ávila, centroavante, 1,78 m de altura, que teve passagens aqui pelo Cruzeiro muito boas, apesar do Mano Menezes não gostar muito do estilo de jogo dele, né? Lá em 2016, 28 jogos e 12 gols marcados. Em 2017, 32 partidas, 13 gols e uma assistência. Nem chegou a terminar o ano aqui pelo Cruzeiro, mas se for somar no total, ele tem menos do que 70 partidas e 25 gols marcados, além de 3 assistências aqui pelo Cruzeiro. Depois que saiu da Raposa, passou um ano no Huracan, mais 4 anos seguidos no Boca Juniors. É um jogador aí bem interessante, acho que seria um baita reforço, ainda mais se o Marcelo Moreno saísse da Raposa, né? Porque eu gosto muito do Marcelo Moreno, mas esses últimos 2 anos ele já teve chance de provar que ele seria o grande craque do Cruzeiro, acabou não acontecendo. E ainda tem o Edu, né? Eu vejo que o Edu nesse primeiro momento tem mais moral do que o Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno foi convocado de novo, vai desfalcar os primeiros 3 jogos da Raposa no início do estadual. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Ávila e também do Marcelo Moreno, se você aprovaria essa contratação ou não. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E como eu disse para vocês, aqui na tela final eu vou deixar aparecendo 2 sugestões de vídeo, onde eu falo a respeito assim, do David, que foi vendido para o Internacional por 10 milhões de reais. Será que o Cruzeiro pega um valor desse dinheiro? Recomendo que você ache esse vídeo, tá? E também no vídeo de ontem de manhã, onde eu falo um pouco assim, a respeito do mercado da bola da Raposa. Vai lá dar uma olhada. Luxemburgo falou quem que seria o substituto do Fábio se ele estivesse aqui na Raposa. Vai lá dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar de algum desses 2 vídeos. E também se inscrever no nosso canal de cortes, vai estar aparecendo, só clicar e se inscrever. Estamos quase chegando a 100 inscritos, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!